Vamos que vamos! Página 318, exercício 32. Dois corpos x e y recebem a mesma quantidade de calor a cada minuto. Em 5 minutos, a temperatura do corpo x aumenta de 30 graus Celsius e a temperatura do corpo y aumenta de 60. Considerando-se que não houve mudança de fase, é correto afirmar. Então, tu vê, tem um corpo x e tem um corpo y. Não importa qual que é maior ou qual que é menor, eles ficaram desse jeito por acaso. Receberam a mesma quantidade de calor por minuto. A mesma quantidade de calor por minuto. Durante 5 minutos. Ao analisar as mudanças de temperatura, percebemos que a variação de temperatura do corpo x foi 30 graus Celsius e a variação de temperatura do corpo y foi 60 graus Celsius. E aí ele começa a fazer afirmações. Letra A. A massa de y é o dobro da massa de x. Eu só poderia afirmar isso. Primeiro, é um absurdo já falar isso, né? Porque um cara que tem mais massa, geralmente, tende a variar menos de temperatura e não mais. Mas eu não posso falar nada sobre as massas de x e y, porque ele não me falou se eram feitos do mesmo material ou não. A única coisa que eu sei é que os dois receberam a mesma quantidade de calor, porque ficaram 5 minutos recebendo a mesma quantidade de calor a cada minuto. E se eu fosse calcular a capacidade térmica desses corpos, que é a quantidade de calor sobre variação de temperatura, a do corpo x ficaria Q sobre 30 e a do corpo y ficaria Q sobre 60. Isso só me permite concluir que a capacidade do corpo x é o dobro da capacidade térmica do corpo y, certo? Afinal, dividir por um número que é o dobro dá um resultado que é a metade. Então a única coisa que eu posso concluir é que Cx é igual ao Czão y sobre 2, ou que a capacidade térmica do corpo y é 2 vezes a capacidade térmica do corpo x. Está errado esse meu raciocínio. Vocês aceitam que esse número aqui é o dobro desse? Então o Cx é o Cy vezes 2. Agora sim. Beleza. E ele queria afirmar que a massa, né? A primeira afirmação dele é que a massa y era o dobro da massa x. Totalmente falso. Letra B. A capacidade térmica de x é o dobro da capacidade térmica de y. Foi exatamente a conclusão que nós tiramos. Czão do x é 2 vezes o Czão do y. Verdadeira. Na humildade, vamos analisar as outras. O calor específico de x é o dobro do calor específico de y. Calor específico, galera, é a capacidade térmica dividida pela massa. Isso aqui era para ser um Czão. Ou seja, eu só posso afirmar que o Czinho x é o dobro do Czinho y se a massa de x for igual à massa de y. Essa conclusão que ele alega no item C só é possível se ele afirmasse que as massas são iguais. Ele afirmou que as massas são iguais? Não, tornou o item falso. Na humildade, vamos analisar o item D. Numa questão dessa, tu só analisa os outros itens no final da prova, se sobrar tempo. Senão, tu marca B como verdadeiro e deu. Aí sobrou tempo no final da prova, vou voltar naquela questão que eu não analisei todas as afirmativas. Vai que tem outra que eu acho verdadeira, né? Letra D. A massa de y é a metade da massa de x. Impossível tirar a conclusão sobre as massas. Já que ele não falou que era o mesmo material. Se ele falasse que era o mesmo material, daria para tirar essa conclusão. Tá? Então, letra B. Como fala de conceitos físicos, né? E também tem aquela história de o cara que deu a maior variação de temperatura ter a metade da capacidade térmica, né? Porque capacidade térmica e variação de temperatura são inversamente proporcionais. Isso poderia deixar o homem inseguro na interpretação mesmo. Legal. Item B. Boa questão para a gente relembrar a ideia de calor específico, a ideia de capacidade térmica, que unidas formaram a ideia de calor sensível,
E para finalizar o formulário da calorimetria, né, tem o que moleza. Show de bola. Quando ocorrem mudanças de estado físico. Nome do que? Quantidade de calor latente. Nome do L, calor específico latente. Tem que se acostumando com essa nomenclatura toda. Quem dá mais? Vamos que vamos. Agora me empolguei, quero mais um. Muitíssimo obrigado. Questão 55. Na página 322. Página 322. Questão 55. Que bela tarde. Ao nível do mar, a água ferve a 100. Estás brincando? E congela a 0. Assinale a alternativa que indica o ponto de congelamento e o ponto de fervura da água em Guaramiranga, localizada a cerca de 1000 metros de altitude. O fato de botar um nome específico, Nalmedo, né? Pô, dane-se essa cidade, nunca fui lá. Mas o segredo está em ter falado que é a 1000 metros de altitude. Eu cheguei a falar de diagrama de fases para vocês? Mostrei o diagrama de fases da água? Com a dilatação anômala? Porque assim, a maioria das substâncias, o diagrama de fases da maioria das substâncias é assim, ó. Curva da sublimação, curva da fusão, da vaporização, desculpa, e a curva da fusão acompanha para o mesmo lado a curva da vaporização. Se nós formos analisar esse problema por este gráfico, que é o das substâncias de dilatação normal, a gente erra. Nós temos que analisar olhando para o diagrama de fases da água, ó, que é diferente. Ó. Tá? Então a gente só vai achar a resposta dessa questão se a gente analisar o diagrama de fases da água, que tem esse chifrinho do bem aí, o chifrinho da vida na Terra. Vamos analisar isso aí? Então, peraí, pressão atmosférica, podia ser mais ou menos ali, ó, 1 atmosfera, 1 atm. Aí eu sei que a mudança do sólido para o líquido ocorre a 0, né? Certo? E se eu fosse mais adiante, a mudança do líquido para o gasoso, aí sim ocorre a 100. Professor, teu eixo não está no lugar errado? Incomoda, né, cara? Aqui é -2 ou -3, não tem problema. Eu poderia, óbvio, colocar o eixo da pressão aqui, né? Mas pode atrapalhar o teu raciocínio. O que ele falou? Ele falou que foi para uma região acima do nível do mar. Quando eu subo uma montanha, a pressão aumenta ou diminui? É verdade, muitas pessoas tendem a achar que a pressão aumenta por ficar com desconforto, né? Quando sobe uma serra. Tem que lembrar que tu mora numa piscina de ar e tu já está no fundo da piscina de ar. Então tu sobe na piscina de ar e diminui a pressão. Show! Então eu quero analisar o que vai acontecer ali, ó, por exemplo, a 0,9 ou 0,8 atmosferas. Eu percebo, cara, ó, que o congelamento ou derretimento vai ocorrer numa temperatura mais à direita de 0. Concorda comigo? Então numa temperatura maior. O que é anormal, a maioria das substâncias ocorreria numa temperatura ainda menor, já que a curvinha iria para o lado de lá, certo? Ou ainda maior, se fosse necessário. E aqui, ó, agora a fervura vai ocorrer numa temperatura abaixo de 100, certo? Então vamos analisar as possibilidades. Em Guaramiranga, a água congela abaixo de 0. Não, é acima de 0. E ferve acima de 100. A água congela acima de 0. Acima de 0 eu concordo, vai congelar acima de 0. E ferve acima de 100. A água congela abaixo de 0 e ferve abaixo de 100. Congela acima de 0 e ferve abaixo de 100, deveria ser. Letra D, a água congela acima de 0 e ferve abaixo de 100. Fechou. Letra D. Então tu vê, se o cara tira a conclusão pelo diagrama de fases convencional, né, ele se atrapalha. Ele tinha que esboçar o diagrama de fases da água para poder tirar as conclusões corretas. Certo? Então aqui seria a temperatura de fusão e ali seria a temperatura de ebulição. Temperatura de fusão acima de 0, temperatura de ebulição abaixo de 100. Pois não. Se ele pediria tipo um calor específico, um calor específico, assim, mas um calor determinado, para pegar e acontecer isso daí, eu teria que fazer então, calcular a nova pressão e botar na fórmula de Maceta. Pois é, cara, tu vê, ó, a calorimetria que eu te ensinei é para o nível do mar.
Porque se mudar as temperaturas de fusão e ebulição, mesmo que o calor específico varie pouco, as temperaturas onde eu vou migrar do quimacete para o quimolesa vai mudar, né? Então, realmente, se o cara quiser que tu calcule a energia necessária para transformar gelo a menos 20 em vapor d'água tal, numa pressão que não é atmosférica, ele vai ter que me alegar quais são as novas temperaturas de fusão e ebulição e, se modificarem, quais são os novos calores específicos e calores latentes. Exatamente. Então, a nossa calorimetria aqui ela é limitada, né? Ela é para a pressão atmosférica, para as coisas acontecendo no nível do mar. Então e tu não tem obrigação. Ele muda de acordo com a pressão. Pode, deixa eu pensar. O calor latente é a energia necessária para a mudança de estado físico. Se com a pressão muda a temperatura da substância, então vai mudar a quantidade de energia para ocorrer a transformação. Sim. Então tem que ser, são novos, pode ser muito pequena a variação, mas vai existir alguma variação. Isso é tão importante o que tu estás comentando, que na hora que a gente trabalha com gases, já que os gases mudam de pressão facilmente, a gente usa até uma técnica um pouco diferente. Aqui no ensino médio, quando eu falo de aquecer gás, eu faço quimacete e tal, mas se a gente for um pouco mais rico, se a gente for olhar o vestibular mais para o norte do país, pegar uma USP, uma Unicamp, eles já exigem um conhecimento a mais de gases na calorimetria, certo? É possível que futuramente apareçam algumas questões, principalmente na nossa lista de exercícios, que eu lembro que eu selecionei propositalmente algumas nesse sentido, que vai envolver aquecimento e resfriamento de gases, e a gente vai usar uma matemática um pouco diferente do que macete para resolver, certo? Então a tua colocação faz todo sentido. Se a coisa acontecer numa pressão diferente de uma atmosfera, o vestibular vai ter que nos fornecer mais dados para a coisa poder ser feita. Ótima pergunta. Bonita questãozinha, hein? Gostei, essa questãozinha é interessante aí. O que terias que saber fazer para resolver ela? Terias que saber esboçar o diagrama de fases da água, né? E fazer análise gráfica linda do que estava acontecendo. Marcar a pressão atmosférica e traçar as temperaturas de fusão e ebulição que são conhecidas. Traçar uma pontilhada indicando uma pressão mais baixa, já que a cidade estava numa altura maior em relação ao nível do mar. E aí traçar as pontilhadas das novas temperaturas de ebulição e fusão para poder concluir, né, a relação entre as temperaturas de fusão e ebulição iniciais e clássicas e as novas temperaturas de fusão e ebulição. Essa mesma questão se o cara pedir álcool. O que acontece com a temperatura de fusão e de ebulição do álcool? Já muda, porque tu terias que fazer a análise a partir desse gráfico aqui, ó. Aí terias que traçar lá, né, a pressão atmosférica, uma atmosfera, traçar quais eram a temperatura de ebulição e a temperatura de fusão e ebulição, né, dá menos 70 e poucos a fusão do álcool e dá 70 e poucos, né, a ebulição do álcool, ou 80 e poucos, não lembro. Então Temperatura de fusão original, temperatura de ebulição original. Aí baixou a pressão. Olha a temperatura de fusão, cara, diminuiu ainda mais, né? Enquanto da água tinha aumentado, tá vendo? Então a nova temperatura de fusão está ali, ó, temperatura de fusão alterada. E deixa eu ver, continua a tua pontilhada. E a temperatura de ebulição baixou que nem a da água, afinal a curva da vaporização não sofre grande alteração. Temperatura de ebulição alterada. Então observa, né? Água é diferente das outras substâncias. Eu ainda poderia colocar aqui água e ferro, as únicas substâncias puras que eu saberia falar de cabeça que tem dilatação anômala, as únicas que poderiam te cobrar. Muito bem. Bonita questão, gostei. Vamos, aquela que foi impossível resolver. Desculpa o incômodo. Começando a ficar quentinho já. Página 322 ainda. Vamos de 54. FURG 2010. Um corpo de 1 quilograma cai a partir do repouso de uma altura de 10 metros em relação ao solo. Tu vê, só aí já vai entrar uma matériazinha nova, diferente da que a gente já viu, que pode ter sido motivo da confusão. Admitindo que toda a energia da queda após o choque, totalmente inelástico com o solo, seja convertida em calor e que 30% dela seja absorvida pelo corpo,
corpo, determine a variação de temperatura desse corpo. Altas questãozinha. O corpo tinha uma massa de 1 kg, caiu de uma altura de 10 metros em relação ao solo. Choque inelástico é aquele que bate e para, não quicou. Bum, bateu e deformou, tá vendo? Bum, parou. Ele disse que toda a energia foi convertida em calor. Então primeiro deixa eu calcular que energia é essa. A energia da altura, chamada de energia potencial gravitacional, né? É uma coisa que a gente não viu ainda esse ano, acredito eu. Por isso, né, podia amarrar a questão para alguns alunos. Massa do corpo, a gravidade na Terra, 10 metros por quadrado aproximadamente, a altura da qual o corpo caiu. Energia potencial gravitacional 100 joules. Porém, quando a gente faz cálculo de calorimetria, a gente usa caloria, né? Por isso o amigo foi gente boa e disse que uma caloria é 4,18 joules. Ou seja, para transformar de joule para caloria, eu deveria dividir por 4,18. Eu não estou afim de dividir 100 por 4,18. Eu fico me perguntando, será que aquele vírgula 18 vai ser importante na solução do problema? Deixa eu ver as respostas. 3 Kelvin, 1.4 Kelvin, 0,3 graus Celsius, 3 graus Celsius e 0,14 Kelvin. Cara, os valores distam de 10 vezes um do outro. Então não vou precisar me preocupar com os 4,18. Se tu não tem essa malandragem, vai lá, não, vou dividir por 4,18. Tu imagina que covardia o cara que dividiu só por 4, né? Energia potencial gravitacional, aproximadamente 25 calorias. Enquanto o cara está dividindo, o outro já está na próxima questão, cara. Então tu tem que ter esse jeitinho brasileiro de, será que eu preciso usar essas vírgulas todas? Então até agora eu só descobri que foram 25 calorias. Ele falou que 30% disso foi absorvido pelo corpo. 25 vezes 30%, né? Assim que se calcula a porcentagem, né? Eu fazia a regra de 3, cara, quando eu estava no terceirão, olha que viagem. Não sabia que era só multiplicar pela porcentagem. 3 vezes 25, 35, bota a vírgula, 7,5 calorias o corpo recebeu. O corpo recebeu só, aproveitou, né? Só 7,5 calorias. E ele deu, né, o Czinho do corpo, ó, lá embaixo. Ele deu o Czinho do corpo. Então vamos jogar no quimacete para ver o que vai acontecer com esse corpo. O corpo recebeu 7,5 calorias. Ele tinha 1000 gramas, 1 quilo. O Czinho dele era 0,05 e vamos calcular a variação de temperatura. 7,5 é igual a 1, 2, 3, 50 vezes ΔT. 7,5 dividido por 50 é igual a ΔT. ΔT é igual. Se fosse 75 dividido por 5 daria 15. Mas não é 75, é 7,5, então 1,5. Ah, mas não é 5, é 50, então 0,15. E como nós vimos, uma variação de temperatura em graus Celsius dá o mesmo resultado quando medido em Kelvin. Então eu devo procurar um valor próximo de 0,15 graus Celsius ou 0,15 Kelvin. E eu tenho 0,14 Kelvin, letra E. 0,14 Kelvin. Eu queria que uma vez tu fizesse a conta assim, sem usar o 4,18 e ver quanto tempo tu ia demorar e fazendo com a vírgula, só para tu ver se vale a pena os 5 minutos a mais. Não é para nada, porque no final das contas tu vai responder a questão igual. O cara que faz vestibular, ele cria o vestibular pensando nisso, tá? Ele cria, deixa eu ver quem é mecânico, quem usa as vírgulas, deixa eu ver quem é safo, quem é que sabe pensar antes de agir, certo? O cara faz isso de propósito. Tu vê que sacana, né? Letra E, bonita essa questãozinha, né? Tinha umas sutilezas legais ali, sacar que medir uma variação em graus Celsius ou em Kelvin dá o mesmo, né? As vírgulazinhas atrapalhando a própria conversão de caloria para joule. Então uma bonita questão, gostei. Vamos que vamos! Quem dá mais?